Eu só queria resolver uma coisa simples naquela manhã. Nada demais, apenas atualizar meu cartão vencido e sacar um pouco de dinheiro para pagar a mensalidade do condomínio. Coisa de rotina, algo que venho fazendo há quase 40 anos no mesmo banco, sentado nas mesmas cadeiras de couro frio que rangem quando a gente se mexe. A agência estava mais silenciosa do que o normal, um silêncio quase pesado, como se todos ali estivessem esperando por alguma coisa que ninguém tinha coragem de dizer. O brilho dos monitores refletia na parede de vidro, e a moça da recepção me cumprimentou com aquele sorriso automático que desaparece assim que você vira as costas. Peguei a senha e sentei. Eu achei que seria só isso, uma ida ao banco. Mas aquele dia marcaria o começo do que eu só fui entender meses depois, quando todas as peças finalmente se encaixaram, e eu percebi que meu mundo não estava sendo desmontado de repente, mas aos poucos, em silêncio, pelas mãos de alguém que eu mesmo coloquei no centro da minha vida. Chamaram minha senha e fui até o caixa número 3. Um rapaz jovem, muito educado, desses que falam baixo e digitam rápido, me cumprimentou, perguntou como eu estava e pediu meu documento. Entreguei tudo como sempre fiz. Ele digitou algumas coisas no sistema, olhou para a tela, franzindo a testa, depois olhou para mim, olhou novamente para a tela e respirou fundo. Eu pensei que fosse alguma burocracia normal. Mesmo assim, havia algo no jeito dele que começou a acender um alerta silencioso dentro de mim. Ele pediu minha assinatura em um formulário simples de confirmação de dados. Assinei. Ele olhou minha assinatura, voltou os olhos para o monitor e, dessa vez, mordeu o lábio inferior, como quem tenta falar sem chamar atenção. Então ele se inclinou levemente para frente, abaixou o tom de voz até o ponto de quase sussurrar e disse algo que primeiro soou como um ruído, uma interferência, algo que meu cérebro recusou aceitar. Desculpe, senhor, mas sua assinatura não confere. Ele virou o monitor levemente para o lado, apenas o suficiente para eu ver um documento digitalizado com minha assinatura no rodapé. Só que não era a minha. Era uma imitação mal feita, ou talvez até bem feita para quem não me conhece. Mas para mim era óbvio. Não era minha letra. Não era meu movimento de mão, não era meu traço. Fiquei olhando para aquilo, tentando raciocinar. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, o caixa continuou, ainda mais baixo, como se estivesse me confidenciando um segredo perigoso. Senhor, isso aqui foi assinado eletronicamente há algumas semanas. Há vários documentos assim. Eu realmente acho que seu filho está mexendo na sua conta sem autorização. Pode ser que esteja lhe roubando. Eu não reagi, não piscava, não respirava. Não senti raiva, nem tristeza, nem choque. Senti um vazio completo, uma espécie de silêncio interno, como se meu corpo tivesse desligado todas as emoções para permitir que eu absorvesse aquela frase. Seu filho está lhe roubando. Ele falou como quem teme causar um terremoto, mas o terremoto já tinha começado dentro de mim muito antes e eu só não sabia. Minha primeira reação foi negar, não em voz alta, mas dentro de mim. Achei que pudesse ser um erro do sistema, um engano, um documento antigo, alguém com um nome parecido, qualquer outra coisa que não fosse o óbvio. Meu filho não faria isso, não depois de tudo que vivemos. Não depois de tudo que passei com ele quando a mãe dele morreu. Não depois das conversas longas na varanda, dos jantares de domingo, de eu entregar a ele minhas pastas, meus papéis, minhas senhas, acreditando que aquilo era apenas uma forma de dividir responsabilidades, não de abrir caminho para uma traição. Mesmo assim, o caixa não recuou. Ele estava nervoso, mas firme, como alguém que já tinha visto aquilo antes, como alguém que já presenciou outros pais, outras mães, outros idosos ouvirem o mesmo aviso e terem a mesma expressão vazia que eu provavelmente tinha naquele momento. Ele pediu para eu esperar 1 minuto e chamou um gerente. O gerente veio rápido, como se já soubesse do assunto antes de chegar.
Um homem calvo, óculos de armação grossa, olhar pragmático. Pediu meu documento de novo, olhou a tela, ampliou a imagem da assinatura e virou o monitor levemente em minha direção. O senhor confirma que isso não é sua assinatura? Eu confirmei com a cabeça. Ele então exalou devagar, como quem acaba de resolver um quebra-cabeça que não queria resolver. Pois bem, senhor Carvalho, encontramos essa assinatura em 8 autorizações diferentes nos últimos meses. Transferências, desbloqueios, alterações de limite e... Ele parou antes de continuar, como quem avalia se deve ou não falar. Eu senti que o resto da frase viria pesado. E uma solicitação de crédito em seu nome. Eu ainda não entendia a extensão daquilo. O gerente tentou seguir o protocolo, mas havia um cuidado diferente na forma como ele falava comigo. Como quem sabe que toca em feridas que ainda nem apareceram. Precisamos saber quem teve acesso aos seus documentos, computador, celular, cartões ou cheques, alguém próximo ao senhor, alguém que sabia exatamente como agir. Era tudo muito absurdo, e ainda assim, tudo fazia sentido de um jeito que me dava náuseas. Ninguém além do meu filho tinha acesso às minhas coisas. Ninguém. Eu comecei a sentir uma espécie de pressão no peito, como se o ar da agência tivesse ficado mais pesado. O caixa me ofereceu um copo d'água. Eu recusei. Não queria parecer frágil ali dentro. Não queria que ninguém me visse cair, tremer, sentir. Eu precisava primeiro entender. Depois sobreviver ao entendimento. Então falei um simples "entendi" e pedi para imprimir tudo. Eles pareceram surpresos com minha calma. Talvez esperassem que eu fizesse um escândalo. Mas eu só queria papel, prova, registro. Eu queria ver com meus próprios olhos o tamanho da sombra que crescia silenciosamente atrás de mim. Saí da agência com um envelope grande, grosso, pesado, cheio de extratos, imagens, assinaturas falsas, movimentações que eu nunca autorizei. Parecia que eu carregava uma bomba no colo. O vento quente da rua bateu no meu rosto, mas não senti nada. O som dos carros passava como se estivesse longe demais. Tudo parecia distante. Eu caminhei devagar até o ponto de ônibus, segurando aquele envelope como se fosse algo vivo, perigoso, prestes a explodir a qualquer momento. Sentei no banco de metal e fiquei ali olhando para a rua sem realmente ver nada. O aviso do caixa ecoava na minha cabeça, repetindo como um sino abafado: "Seu filho está lhe roubando." E naquele instante, sentado naquele banco baixo demais, com minhas mãos trêmulas segurando papéis que eu jamais deveria ter visto, eu não sabia ainda. Mas aquele seria apenas o primeiro passo de uma descida longa, dolorosa e inevitável. Uma descida que, 6 meses depois, mudaria tudo o que eu acreditava sobre família, confiança e amor. Uma descida que eu jamais imaginei que enfrentaria tão tarde na vida. Quando voltei do banco naquela manhã, o envelope ainda estava na minha mão, meio amassado, com as pontas dobradas pelo calor do meu aperto. Eu o coloquei sobre a mesa da cozinha, ao lado da jarra de café que já esfriava, e fiquei apenas olhando para ele como se esperasse que, de alguma forma, o conteúdo se explicasse sozinho. O relógio marcava quase 12:30. O sol entrava inclinado pela janela e formava um feixe dourado sobre os papéis, fazendo parecer que aquilo não era um monte de extratos e assinaturas falsas, mas um espelho torto do que eu me tornei sem perceber. Um homem velho, cansado e, acima de tudo, ingênuo. Enquanto o tic-tac preenchia a casa, comecei a lembrar de como tudo chegou até ali, como cada gesto de confiança e cada renúncia, feitos com amor e boa fé, haviam construído a escada pela qual meu próprio filho agora descia em direção à traição. Depois que Helena morreu, tudo ficou desorganizado, não apenas a casa, mas a vida em si. Foram 43 anos de casamento e, de repente, o silêncio passou a morar comigo. Eu nunca fui bom com papéis, contas, senhas, essas coisas modernas que parecem pequenas
mas exigem uma atenção que eu já não tinha. Meu filho, o Daniel, sempre se mostrou prestativo, inteligente, ágil com computador e banco. Era ele quem ligava para os serviços, quem atualizava aplicativos, quem dizia com uma naturalidade que me confortava: "Deixa comigo, pai, eu cuido disso." Eu deixei, sem questionar, sem desconfiar. Entreguei a ele a pasta de documentos, as senhas anotadas num papel amarelado, o token digital, tudo o que antes guardava trancado na gaveta do meu escritório. Fiz isso numa manhã fria, uns meses depois do enterro, enquanto ainda havia flores murchas no quintal e cheiro de incenso na sala. Ele estava sentado no sofá mexendo no celular, e eu apenas entreguei a pasta e disse: "Agora é sua vez de cuidar das coisas." Ele sorriu, me abraçou e respondeu: "Fica tranquilo, pai, eu vou cuidar de tudo." Eu acreditei. Nos primeiros meses ele realmente cuidou. Pagava as contas, renovava o seguro do carro, atualizava meu plano de saúde. Eu só precisava assinar onde ele indicava. E foi assim que começou. Uma assinatura aqui, outra ali, um hábito tão mecânico que já nem lia o que estava assinando. Era meu filho, afinal. O mesmo menino que eu carreguei no colo quando caiu de bicicleta e sangrou o joelho, o mesmo que chorava quando eu saía para o trabalho, o mesmo que prometeu, aos 10 anos, que quando crescesse, ia me dar uma casa de frente para o mar. Eu via nele a continuação daquilo que restava de mim e da Helena. Por isso, quando ele se mudou de volta para casa, depois de um divórcio conturbado, achei que era um recomeço para nós dois. Ele ocupou o quarto dos fundos, trouxe caixas, computador, uma impressora grande e uma pilha de papéis. Dizia que estava organizando a vida, que estava fazendo freelances, consultorias, que precisava apenas de um tempo para se levantar. Eu o deixei em paz, contente por ter companhia de novo. Passávamos as noites vendo TV, dividindo pizza, e às vezes ele até fazia piadas sobre como eu não sabia viver sem ele. Eu ria, sem entender o peso oculto dessas palavras. Com o tempo, ele começou a centralizar tudo. O meu celular passou para um plano conjunto para facilitar, como ele disse. As notificações do banco começaram a chegar no número dele. Ele dizia que era para me poupar, para eu não ter que lidar com burocracia. Até o carro ficou no nome dele por um tempo, para agilizar o seguro. Quando percebi, praticamente toda a minha vida financeira estava sob o controle do meu filho, e eu não vi mal algum nisso. Eu estava cansado, viúvo, e confiava nele como confiaria em mim mesmo. Havia um conforto nisso, em não precisar lidar com papéis, em poder apenas assinar e voltar para o meu café. E ele parecia genuinamente feliz em ajudar. Nos domingos preparava o café da manhã, falava sobre novos planos, sobre abrir um negócio, sobre investir em algo que garantisse tranquilidade para o senhor pai. Eu gostava de ouvi-lo sonhar. Achava bonito aquele entusiasmo. Acreditava que, de algum modo, era a forma dele tentar preencher o vazio que Helena deixou. Nunca imaginei que, por trás daquela empolgação, havia uma rede de pequenas mentiras costuradas com precisão. Lembro de um dia específico, numa tarde de agosto, em que ele chegou animado com um envelope do banco. Disse que precisava da minha assinatura para atualizar o cadastro. Eu assinei sem ler, confiando, como sempre. Depois ele me abraçou e disse: "O senhor não imagina o quanto facilita a minha vida. Hoje, quando lembro disso, o abraço me parece ensaiado, o sorriso me parece estudado, e a frase soa como uma confissão disfarçada que eu não soube ouvir." O tempo passou e eu comecei a notar pequenas mudanças. Ele passou a sair mais, comprou um relógio caro, um celular novo e falava de investimentos que nunca explicava direito. Quando eu perguntava, ele desviava o assunto, dizia que estava resolvendo. E eu, velho e cansado, aceitava. Pensava que talvez estivesse apenas tentando se erguer. Eu queria acreditar que meu filho estava finalmente encontrando o próprio caminho. E se para isso precisasse usar temporariamente meu nome, meu crédito,
Eu não me importava. Acreditei que tudo seria temporário. Na época, eu ainda guardava no criado mudo a foto de Helena sorrindo no dia em que Daniel se formou. Ela segurava o diploma junto com ele e eu lembro de ter dito: "Nosso menino vai longe." Ela respondeu: "Vai sim, mas espero que nunca esqueça de onde veio." Eu não entendi o peso profético daquilo. Anos depois, sentado à mesa com o envelope do banco na frente, percebi que ele tinha ido longe demais, mas no caminho errado. Fiquei a tarde inteira lembrando de cada vez que entreguei a ele algo meu, um documento, um cartão, um cheque, e do quanto isso me parecia natural, quase um ato de amor. Percebi que não havia sido apenas confiança, mas também culpa. Culpa por não ter sido um pai presente quando ele era adolescente, por ter trabalhado demais, por ter deixado Helena resolver as emoções enquanto eu resolvia as contas. Quando ela partiu, tentei compensar tudo de uma vez, deixando que ele assumisse o controle, acreditando que assim eu demonstrava amor, que assim curava o passado. Mas o que fiz foi abrir uma porta. E sem perceber, deixei que meu próprio sangue atravessasse essa porta e transformasse o que era cuidado em domínio. Quando o sol começou a baixar, o envelope ainda estava na mesa, intacto. Eu não tinha coragem de abri-lo de novo. Fiz café novo, mas o gosto parecia outro, mais amargo. Fiquei pensando se ele já sabia que eu havia descoberto, se naquele momento, enquanto eu tentava juntar o sentido das coisas, ele estava em algum lugar se justificando, criando desculpas, preparando um discurso. Essa ideia me corroía. No fundo, eu ainda queria acreditar que havia uma explicação inocente, que tudo era um engano do banco, que o caixa estava errado. Mas a memória da assinatura falsificada me perseguia como uma fotografia queimada. Quanto mais eu tentava apagar, mais ela marcava. E assim passei a noite, sentado na cozinha, com a luz acesa e o envelope ao meu lado, lembrando de cada vez que Helena me dizia para não dar tudo de uma vez. Lembrando de cada gesto de confiança que hoje soava como ingenuidade. Eu ainda não sabia o que faria, nem como enfrentaria o filho que criei e que agora parecia um estranho. Só sabia que aquela sensação de segurança que eu tinha ao vê-lo cuidando das minhas coisas tinha se transformado em algo novo e pesado. Era como se a casa estivesse sendo lentamente esvaziada, não de móveis, mas de sentido. E pela primeira vez, eu percebi que talvez o amor que eu achava ser um abrigo tivesse virado uma armadilha. Eu ainda não sabia, mas aquele envelope era só o primeiro indício de um abismo que eu mesmo cavei com confiança demais. E o eco dessa escolha ainda ia se repetir por muito tempo, em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio que viria depois. Nos dias que se seguiram àquela manhã no banco, vivi dentro de uma névoa que parecia se mover junto comigo, tornando tudo ao redor um pouco desfocado, como se o mundo tivesse mudado de textura. Eu continuava tentando agir normalmente, preparar o café, regar as plantas, ler o jornal. Mas cada gesto parecia falso, mecânico, como se eu estivesse encenando a rotina de outro homem. O envelope com os papéis do banco continuava sobre a mesa, intocado, como uma presença viva que me observava em silêncio. Eu o mudava de lugar de vez em quando, fingindo que isso diminuía o peso dele sobre mim, mas ele sempre voltava a ocupar o centro da mesa, como se me lembrasse constantemente de que a casa já não era mais um lar, e sim uma armadilha. Foi nesse estado de atenção doentia, de vigília silenciosa, que comecei a notar coisas que antes não faziam sentido algum, mas que agora, à luz do que eu sabia, se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que eu mesmo tinha ignorado por preguiça ou por amor. Primeiro, lembrei das correspondências que sumiam. Durante meses notei que o carteiro passava, deixava as cartas, mas quando eu chegava à caixa de correio, quase não havia nada. Daniel sempre dizia que já tinha pego, que era coisa do banco, nada importante, e rasgava antes que eu visse.
Na época achei que era apenas praticidade, afinal ele cuidava de tudo. Agora eu via que era controle. Ele filtrava o que eu podia ou não saber, o que me protegia, segundo ele, mas que na verdade me cegava. Lembrei também das vezes em que ele ficava irritado quando eu insistia em ver algum extrato, quando dizia que eu não precisava me preocupar com esses detalhes, que deveria aproveitar a velhice com tranquilidade. Eu confundia manipulação com cuidado. Recordei uma noite específica, há uns 3 meses, quando o telefone fixo tocou tarde demais, quase 10h30. Levantei do sofá e atendi, mas do outro lado só ouvi um clique e uma voz rápida perguntando pelo senhor titular da conta. Antes que eu respondesse, Daniel apareceu do corredor e arrancou o telefone da minha mão. Falou algo em voz baixa, desligou e me olhou com um sorriso forçado, desses que não alcançam os olhos. Era engano, disse. Na hora não dei importância. Agora, entendo que não era engano algum. Provavelmente era o banco cobrando uma das parcelas do empréstimo que eu nunca soube que existia. Outras lembranças começaram a surgir como fantasmas, uma atrás da outra, cada uma trazendo consigo um pequeno estalo de compreensão que me feria mais do que qualquer grito poderia ferir. A forma como ele fechava a porta do quarto quando atendia ligações, o computador sempre com a tela virada para a parede, os recibos amassados no lixo com nomes de lojas que eu nunca frequentei. Até o jeito como ele me chamava de velho, às vezes rindo, mas com uma ponta de desdém, parecia agora conter uma verdade que eu preferi ignorar. Certa vez, ele pediu meu cartão só por um dia. Disse que precisava fazer um pagamento online, algo urgente. Eu não hesitei. Quando me devolveu, percebi que estava com uma fita adesiva nova na parte de trás, cobrindo parte da tarja magnética. Perguntei o que era. Ele riu, disse que tinha colado para não arranhar no bolso. Achei curioso, mas deixei para lá. Agora eu entendo. Ele devia ter feito um molde, copiado o cartão, algo que qualquer pessoa esperta consegue com ferramentas simples. A ingenuidade tem um som. É o som de um tudo bem dito cedo demais. Comecei a observar Daniel sem que ele percebesse. Quando ele chegava tarde, fingia dormir, mas ouvia o barulho da geladeira, do micro-ondas, do celular vibrando em cima do balcão. Às vezes ouvia-o falar baixo, frases soltas como já resolvi. Ele não desconfia. Vou transferir amanhã. Eu ficava imóvel na cama, o coração acelerado, mas sem coragem de levantar. O medo não era de descobrir, era de confirmar o que eu já sabia. O amor cria covardes. Uma tarde resolvi testar. Esperei ele sair, abri a gaveta do escritório e encontrei um maço de papéis embolados. Eram comprovantes, alguns com o meu nome, outros com o dele, mas o que mais me chamou a atenção foram os valores. Transferências, saques, pequenas compras em sequência, todas em locais que eu nunca pisei. Havia também e-mails impressos, mensagens trocadas com o gerente do banco, instruções sobre movimentações e documentos anexos. Eu lia tudo com uma mistura de incredulidade e vergonha. Vergonha de mim mesmo por ter sido tão fácil de enganar, por ter confundido o rosto do meu filho com o de um aliado, quando na verdade ele já era meu algoz silencioso. Passei dias nesse estado, caminhando pela casa como um estranho, tocando nos móveis como se eles também tivessem participado da farsa. A cada detalhe, uma lembrança nova se revelava. A vez em que ele me pediu a procuração para facilitar as coisas, a explicação vaga sobre um empréstimo só para resolver um aperto, as vezes em que o telefone tocava e ele dizia que era propaganda, mas depois saía de casa nervoso, com o celular no ouvido. Eu percebia que a história não começara no banco, nem há 6 meses. Ela vinha sendo escrita há muito mais tempo. Talvez desde o dia em que entreguei a ele a pasta com meus documentos e chamei aquilo de amor. Comecei a sentir algo novo dentro de mim, algo entre o medo e a raiva, mas ainda contido, frio, calculado. Não era mais a dor de quem perde,
Era o incômodo de quem acorda. Eu observava Daniel com mais atenção, cada gesto, cada palavra. Ele continuava o mesmo na aparência, o mesmo sorriso rápido, o mesmo jeito de passar a mão no cabelo quando mentia, mas agora eu via o roteiro por trás da atuação. Uma noite, ele se aproximou de mim no sofá e perguntou se eu estava bem. Disse que eu andava calado. Quase respondi que sim, quase deixei escapar a verdade. Mas lembrei do caixa, da voz sussurrada dizendo: "Seu filho está lhe roubando." E apenas sorri. Disse que estava cansado, que a idade pesava. Ele acreditou. Naquela noite demorei a dormir. O som do vento batendo nas janelas parecia mais alto, como se a casa me acusasse por ter permitido tanto silêncio cúmplice. Fiquei pensando em Helena, em como ela teria reagido se visse o que o filho dela se tornou. E foi nesse ponto que percebi que já não estava apenas lidando com uma traição financeira. Era algo mais profundo, quase espiritual. Daniel não estava roubando dinheiro. Estava me roubando a história, a dignidade, o que restava da minha autonomia. E fazia isso com a mesma doçura com que me servia café. No dia seguinte, acordei decidido a olhar tudo de frente. Peguei o envelope, espalhei os papéis sobre a mesa e comecei a comparar cada data, cada valor, com as lembranças que eu tinha. As peças se encaixavam. As compras caras coincidiam com as semanas em que ele dizia estar ajudando amigos. Os saques maiores coincidiam com as viagens que ele dizia serem de trabalho. O padrão era claro e cruel. A cada nova linha de extrato, eu via menos do meu filho e mais de um estranho meticuloso que usava o amor como disfarce. Passei o dia inteiro nessa análise. Quando o sol começou a se pôr, fechei tudo e guardei de novo no envelope. Eu ainda não sabia o que fazer, não sabia se o confrontava ou se esperava mais. Só sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, eu me vi como realmente era. Um homem velho, sozinho. E agora, finalmente, desperto. E naquele instante, enquanto ouvia o som da chave girando na porta e o passo leve de Daniel entrando na sala, compreendi que o tempo da confiança tinha acabado. O próximo passo seria inevitável. Eu ainda não sabia que quando chegasse a hora da conversa que nunca aconteceu, eu teria de escolher entre continuar fingindo que tinha um filho ou aceitar que ele já não existia mais. Pelo menos, não o menino que eu criei. Nos dias seguintes, eu vivi entre a necessidade de falar e o medo de abrir a boca. Cada vez que Daniel passava por mim, o ar parecia engrossar. E a casa, antes tão pequena, se tornava imensa, cheia de ecos, como se cada objeto estivesse à espera do primeiro grito que eu me recusava a dar. Eu me dizia que precisava conversar com ele, olhar nos olhos, perguntar com calma, entender o motivo, dar a ele uma chance de explicar. Mas a cada vez que ensaiava o início dessa conversa, algo dentro de mim travava, como se minha voz se dissolvesse antes de encontrar o ar. O medo não era apenas do confronto, era do que viria depois, de ouvir da boca dele o que eu já sabia no fundo, mas que, dito em voz alta, se tornaria irreversível. Na manhã de quinta-feira, ele saiu cedo, dizendo que tinha uma reunião importante. O som da porta batendo me deu um alívio vergonhoso. Sentei na sala, peguei novamente o envelope do banco e o deixei sobre o colo. Li e reli os papéis até decorar cada linha. A raiva que vinha em ondas logo se dissolvia em um tipo de tristeza seca, sem lágrimas. Eu não sabia qual seria a melhor forma de começar. Se mostrar as provas ou se fingir de desentendido e observar a reação dele. Em todas as versões, o resultado era o mesmo: a destruição de algo que eu passei a vida inteira tentando preservar. Mesmo assim, decidi que não dava mais para adiar. Quando ele voltasse naquela noite, eu falaria. Passei o resto do dia distraído. Fiz café,
Almocei qualquer coisa, andei pela casa como um visitante que não sabe onde apoiar as mãos. O relógio marcava quase 8 da noite quando ouvi o barulho das chaves. Daniel entrou com a expressão de quem carrega o mundo nas costas, o cabelo desalinhado e o cheiro de perfume caro misturado a suor. Dia pesado, ele disse, jogando as chaves na mesa. Eu o observei por alguns segundos antes de responder qualquer coisa. Ele se serviu de água, abriu a geladeira, pegou um pedaço de bolo e começou a comer em pé, como sempre fazia. O gesto simples me feriu por dentro. Como pode alguém agir com tamanha naturalidade quando está mentindo todos os dias? Decidi começar devagar. Perguntei se estava tudo bem no trabalho, se as coisas estavam se estabilizando. Ele respondeu de forma vaga, dizendo que as coisas estavam caminhando. Falei sobre o banco, disse que havia passado por lá para atualizar meu cadastro e que o caixa me fez algumas perguntas estranhas. Na mesma hora, percebi o leve endurecimento de seus ombros. Ele não olhou diretamente para mim, continuou mastigando, mas o ritmo mudou. Disse apenas, esses bancos vivem errando, pai. Nunca confie 100% neles. A frase veio tão rápido, tão automática, que parecia ensaiada. Eu continuei. Pois é, me perguntaram sobre umas assinaturas, umas transferências que eu não lembrava de ter feito. Dessa vez, ele parou. O silêncio que se formou foi denso. O tipo de silêncio que denuncia mais do que qualquer palavra. Ele pousou o prato na pia e ainda de costas respondeu. O senhor anda esquecido, pai. Tem muita coisa que eu resolvi para o senhor e nem sempre o senhor lembra, mas fica tranquilo, está tudo sob controle. Era essa a expressão, tudo sob controle, que me gelava por dentro. Era o mesmo que dizer, não se meta. Fiquei olhando para ele, tentando reconhecer o menino que eu conhecia, mas havia algo novo em seu rosto, uma dureza fria, quase impaciente. Tentei dar continuidade. Perguntei o que ele quis dizer com resolver, e se podia me mostrar os comprovantes. Ele virou-se, riu sem humor e respondeu. O senhor não confia mais em mim, é isso? A pergunta veio com um tom de mágoa que me desmontou. Eu quis dizer que confiava, que só queria entender, mas as palavras se embaralharam. Ele se aproximou falando mais alto. Depois de tudo que eu fiz por você, agora vai achar que eu te roubei? É isso que o banco te colocou na cabeça? O rosto dele estava vermelho e o olhar firme demais. Eu me encolhi na cadeira. Aquela não era a conversa que imaginei. Tudo que eu queria era ouvir uma explicação, mas o que recebi foi uma defesa agressiva, um escudo levantado antes mesmo de eu atacar. Tentei mudar o tom. Disse que talvez tivesse havido algum engano, que o banco poderia ter trocado assinaturas, que eu só queria entender. Ele então riu com desprezo. O senhor nunca entende, pai. Deixa que eu resolvo. E saiu da cozinha, levando o celular na mão. Ouvi a porta do quarto bater e o som abafado da voz dele ao telefone. A cada palavra, meu corpo se encolhia mais. Eu não ouvia o que dizia, apenas o tom. Apressado, irritado, culpado. A conversa terminou rápido. Depois, silêncio. Sentei ali por muito tempo com o olhar perdido no azulejo da parede, sentindo um misto de impotência e humilhação. Eu não havia conseguido confrontá-lo. Minha tentativa de diálogo se dissolvera em uma tempestade muda. O envelope continuava sobre a mesa, e agora parecia me olhar de volta, como se dissesse que eu era covarde demais para merecer justiça. Fiquei ali até tarde, e quando finalmente levantei, percebi que o quarto dele estava com a luz acesa e o som baixo do teclado. Ele digitava rápido, concentrado. Fiquei à porta por alguns segundos observando. Ele percebeu e se virou abruptamente. "Quer alguma coisa, pai?" Perguntou seco. Eu apenas neguei com a cabeça. "Nada, só boa noite." Fechei a porta devagar e fui para o meu quarto. Deitei, mas não dormi. Ouvia o som distante de notificações no celular dele, um apito a cada poucos minutos. Aquilo se repetiu madrugada adentro, até que, por volta das 3,
ouvi o som da porta da frente. Levantei e olhei pela janela. Ele estava saindo, vestindo uma jaqueta, falando ao telefone. Não consegui ouvir as palavras, apenas vi o movimento nervoso de suas mãos. Esperei o som do carro desaparecer na rua e voltei para a cama. Fiquei olhando para o teto até o amanhecer, tentando entender em que ponto o amor vira medo. Na manhã seguinte, encontrei a pia cheia de louça e o envelope sumido da mesa. Corri até o escritório, revirei as gavetas, olhei sobre o armário. Nada. O envelope havia desaparecido. A primeira reação foi o desespero. O segundo sentimento foi uma certeza amarga. Ele sabia que eu sabia, e de alguma forma, tinha decidido apagar as provas antes que eu pudesse usá-las. Era uma espécie de contra-ataque silencioso, um aviso para que eu não insistisse. Sentei na cadeira e deixei as mãos caírem no colo. Eu não tinha força para gritar, nem coragem para chorar. Apenas fiquei ali, ouvindo o som distante da rua, o latido de um cachorro, a vida dos outros continuando normalmente enquanto a minha desmoronava por dentro. Pela primeira vez, entendi o que Helena queria dizer quando afirmava que o amor é uma escolha diária. Eu tinha escolhido amar Daniel todos os dias, mesmo quando ele já não merecia. E talvez fosse essa a tragédia maior. Eu ainda o amava, mesmo agora, mesmo com tudo. Naquela noite ele voltou como se nada tivesse acontecido. Fez piadas, perguntou se eu queria ver um jogo, trouxe pizza. Eu aceitei uma fatia, em silêncio, fingindo normalidade. Era o acordo tácito que se instalara entre nós. Eu fingia que não sabia, e ele fingia que nada havia para saber. A conversa que eu havia planejado nunca aconteceu. O que aconteceu no lugar dela foi um pacto mudo de conveniência e medo. E assim seguimos por mais alguns dias, com a rotina transformada em teatro. Eu sorria quando ele sorria, respondia quando ele falava, mas tudo era ensaiado, superficial, sem alma. A cada gesto dele eu sentia o distanciamento crescer como um muro invisível. O filho que eu criara com tanto amor agora era um estranho que dormia sob meu teto, alimentado pela culpa e pelo conforto que o dinheiro roubado lhe trazia. Eu ainda não sabia, mas aquele silêncio que me engolia aos poucos seria a última forma de paz que eu teria antes da tempestade. Porque em poucos dias, o banco voltaria a me procurar. E dessa vez, o aviso não viria em sussurros. Viria em voz alta, clara, oficial, com o peso do que é irrecusável. E então, tudo que estava apenas rachado se partiria de vez. A semana começou com um silêncio diferente. Um tipo de silêncio que não vem da calma, mas da espera. O tempo parecia mais lento, o ar mais denso, e até o som do portão quando se abria soava estranho, metálico, quase ameaçador. Daniel saía cedo todos os dias e voltava cada vez mais tarde. Às vezes, eu o ouvia falando ao telefone, sussurrando frases curtas, abafadas, e o nome banco aparecia aqui e ali, cortado por risadas nervosas ou pausas longas demais. Eu fingia não ouvir. Aprendi a fingir bem. Aprendi também que quando a verdade começa a nascer, é melhor deixá-la crescer em silêncio, sem tentar apressar. E foi num desses dias de espera surda que o telefone da casa tocou, e do outro lado da linha, uma voz formal, pausada, perguntou se eu poderia receber uma visita do gerente da minha agência para tratar de assuntos urgentes e sensíveis relacionados à minha conta. A voz era neutra demais para ser boa notícia. Aceitei a visita e passei o resto da tarde andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer com as mãos. Olhava o relógio a cada 5 minutos, e o som dos ponteiros parecia zombar de mim. Às 4h20, o interfone tocou. Seu Carvalho, o gerente do banco está aqui. Pedi que o deixassem entrar. Quando abri a porta, vi um homem de terno claro, pasta preta nas mãos e um olhar que tentava ser cordial, mas já vinha carregado de pena. Ele se apresentou. Carlos, do Banco Central do Sul, senhor, e perguntou se podíamos conversar em particular.
Convidei-o para a sala. O cheiro de café velho ainda pairava no ar, e eu notei o quanto minha casa parecia menor diante da presença dele, como se aquele homem trouxesse junto um pedaço do mundo de fora que eu vinha tentando manter distante. Ele se sentou, abriu a pasta, tirou alguns papéis e respirou fundo antes de começar. Senhor Carvalho, eu sei que é uma situação delicada, mas preciso lhe mostrar algo que chegou até nós nesta manhã. Estendeu um documento na minha direção. O papel tinha o timbre do banco e meu nome impresso no topo. Abaixo uma assinatura, ou melhor, uma tentativa de assinatura, e um carimbo recente. Essa é uma solicitação de crédito pessoal, feita em seu nome, no valor de R$90 mil. O problema é que os pagamentos não estão sendo feitos há 4 meses. Eu fiquei olhando o papel, incapaz de reagir. Ele continuou. Tentamos contato com o responsável pelo cadastro, mas os telefones cadastrados estão todos redirecionando para o mesmo número, o do seu filho, Daniel. Aquela foi a primeira vez que alguém, fora o caixa do banco, disse o nome dele com tanta clareza, ligando-o ao que vinha acontecendo. Eu senti um arrepio, uma mistura de vergonha e raiva, mas não disse nada. O gerente prosseguiu, escolhendo as palavras com cuidado. Senhor, eu sei que pode haver mal-entendidos em família, mas temos aqui registros de transferências sucessivas, algumas para contas que não parecem vinculadas a negócios formais. Há também uma movimentação de cartões virtuais e uma alteração de limite feita do próprio aplicativo, a partir de um dispositivo diferente do seu. Ele falava com a frieza que a profissão exige, mas havia uma sombra de humanidade em sua voz. Um reconhecimento do absurdo de um filho fazendo aquilo com o próprio pai. Perguntei quanto tempo aquilo vinha acontecendo. Ele respondeu que as movimentações mais antigas datavam de quase 1 ano. 1 ano. 1 ano inteiro sendo enganado dentro da minha própria casa. O gerente percebeu o impacto e baixou o tom. O senhor ainda pode tomar algumas medidas, bloquear a conta, abrir um boletim de ocorrência, contestar as operações. Mas seria importante fazer isso o quanto antes que as cobranças avancem para outras instâncias. Fiquei em silêncio. Ele me olhava, esperando uma reação, qualquer sinal de decisão. Mas eu não conseguia. Tudo o que eu conseguia pensar era na última vez que Helena havia me dito para guardar o dinheiro das economias com cuidado. Para o futuro, para o Daniel, para nós. E era exatamente esse futuro que agora se desintegrava diante dos meus olhos, transformado em dívidas e falsificações. O gerente me ofereceu ajuda para preencher os formulários de contestação, mas eu pedi um tempo. Disse que precisava pensar, organizar as ideias. Ele assentiu com um olhar compreensivo e me entregou um cartão. Se precisar de mim, me ligue diretamente. Não comente com ninguém, principalmente se ainda mora com seu filho. Essa última frase ficou pairando no ar como uma sentença. Ele se levantou, apertou minha mão e foi embora. Fiquei olhando pela janela enquanto ele entrava no carro e se afastava pela rua. O barulho do motor se perdeu na distância, e então o silêncio voltou a ocupar a casa. Sentei na poltrona e olhei para o envelope que ele deixara sobre a mesa. Dentro, cópias das movimentações suspeitas. As datas coincidiam com períodos em que Daniel saíra para resolver negócios. As descrições mostravam transferências para nomes que eu nunca ouvi. Uma sequência de débitos, compras online, empréstimos pequenos e depois maiores, até chegar àquele crédito de 90 mil. Tudo em meu nome. Era como se ele tivesse aprendido a usar a minha existência como senha. Lembrei-me de uma tarde, meses atrás, quando ele chegou eufórico, dizendo que estava prestes a abrir uma empresa. Falou de clientes, de propostas, de um futuro promissor. Pedi para ver algum documento, algum contrato, e ele disse que ainda estava tudo em fase de negociação. Naquele dia, trouxe um vinho caro e brindou comigo na sala, dizendo: "Acredita em mim, pai. Isso vai mudar nossas vidas." E mudou.
Só que de um jeito que ele nunca imaginou. Passei o resto do dia tentando encontrar coragem para falar. Pensei em ligar para ele, dizer que o gerente estivera aqui, que eu sabia de tudo. Mas toda vez que chegava perto do telefone, algo me impedia. Parte de mim ainda queria acreditar que ele confessaria espontaneamente, que diria que se enrolou, que pediria perdão. Outra parte sabia que isso não aconteceria. Quem rouba o próprio pai não rouba por necessidade, rouba porque já não vê o pai como pai, mas como uma conta bancária ambulante. No fim da tarde ele chegou. Eu estava sentado na mesma poltrona, o envelope sobre o colo. Ele olhou, percebeu, e o leve tremor nas mãos denunciou o susto. "O que é isso?" perguntou. Respondi calmamente. "O gerente passou aqui." Ele ficou parado por um instante como se avaliasse o quanto eu sabia. Depois, tentou sorrir. "Ah, é sobre aquele crédito, né? Eu ia te contar, pai, foi uma confusão. Usei seu nome só para agilizar o processo, mas é tudo controlado. Já estou resolvendo." A facilidade com que ele inventava desculpas me feriu mais do que a fraude em si. Não havia culpa no tom dele, só conveniência. Fingi acreditar, não por covardia, mas porque algo em mim entendeu que não adiantava lutar com palavras. Ele era rápido, treinado na arte da manipulação emocional. Qualquer acusação viraria culpa minha. Qualquer lágrima que eu deixasse cair seria usada contra mim. Então, apenas disse: "Tudo bem, Daniel. Se está resolvendo, ótimo." Ele sorriu, aliviado, e saiu para o quarto. Naquela noite fiquei acordado até tarde, ouvindo o som da impressora dele, o barulho de papéis sendo manuseados. O clique do mouse parecia um relógio, marcando o tempo da minha própria derrota. Mas eu já começava a planejar. A visita do gerente, embora dolorosa, me dera algo que eu não tinha antes: confirmação. E com confirmação vem direção. Eu ainda não sabia o que faria exatamente, mas sabia que o silêncio agora seria minha arma. Daniel achava que eu estava velho demais, fraco demais, cansado demais para reagir. Mal sabia ele que a velhice não rouba a força. Ela apenas muda o jeito de usá-la. E, enquanto ele dormia, eu já começava a desenhar na minha cabeça o primeiro traço do que seria a minha resposta. O amanhecer me encontrou sentado na poltrona, com a luz ainda acesa. O envelope do banco, agora fechado e organizado, estava guardado dentro de uma pasta vermelha. A mesma pasta que um dia eu entreguei a ele em nome da confiança. Desta vez, seria eu quem decidiria o que fazer com ela. E quando a próxima visita chegasse, eu não seria mais o homem confuso que recebeu um aviso. Seria o homem que transformou o aviso em plano. A noite seguinte à visita do gerente foi a primeira em que o sono me pareceu um luxo que eu já não podia permitir. Fiquei sentado na poltrona imóvel, ouvindo os ruídos da casa adormecida. O tic-tac do relógio da cozinha soava como uma respiração mecânica, lenta, constante. E eu, pela primeira vez, percebi o quanto aquele som se parecia comigo. Um mecanismo antigo, ainda funcionando por pura insistência. Daniel dormia no quarto dos fundos e, de vez em quando, o rangido do colchão denunciava que ele se virava inquieto. Talvez sentisse algo, talvez fosse apenas o peso de quem acredita ter vencido. Eu, porém, já não era o mesmo homem que ele enganava há meses. A humilhação, quando se acumula, se transforma em lucidez. E foi com essa nova clareza que decidi, antes mesmo de o sol nascer, que eu descobriria tudo. Comecei devagar, como quem recolhe cacos de vidro espalhados pela casa. A primeira coisa que fiz foi ligar o computador antigo de Helena, aquele que ela usava para organizar as contas do lar. O aparelho demorou a ligar, como se resistisse ao despertar. Mas quando a tela acendeu, eu senti que estava abrindo uma janela para o passado. Ali estavam salvos e-mails antigos, planilhas de despesas, recibos de pagamentos. Passei horas comparando aqueles registros com os extratos recentes que o gerente me deixara. A diferença era gritante. Os valores de saques, antes pequenos e regulares, agora apareciam altos e irregulares,
quase sempre em fins de semana ou feriados, quando o movimento do banco era menor. A assinatura digital repetia um padrão de falsificação quase habilidoso, mas sempre com o mesmo defeito. O C de Carvalho vinha ligeiramente torto, como se o falsificador tivesse pressa demais para parecer natural. Anotei cada data, cada valor, cada irregularidade, em um caderno de capa dura que encontrei na gaveta do escritório. Era o mesmo caderno onde Helena anotava as receitas de sobremesas. Escrever ali, sobre aquelas páginas que ainda cheiravam a baunilha e farinha, me deu um tipo estranho de força, como se eu estivesse dividindo a tarefa com ela. Durante dias, minha rotina se reduziu a observar e anotar. Quando Daniel saía, eu revistava seu quarto em silêncio, abrindo gavetas, verificando documentos, copiando números de contas anotados em pedaços de papel. Encontrei envelopes com extratos de transferências, comprovantes de depósito e um pendrive escondido dentro de uma caixa de relógio. Coloquei-o no bolso sem abrir, decidido a descobrir seu conteúdo em outro momento, longe dali. Percebi que o esquema era mais profundo do que imaginei. Daniel havia transferido pequenas quantias para contas de terceiros, provavelmente amigos ou cúmplices, e depois recolhia de volta os valores de formas diferentes. Havia também indícios de que ele usava meu nome para emitir garantias e abrir linhas de crédito. O golpe era sofisticado demais para ser apenas fruto de desespero. Era cálculo, era método e era pessoal. Nos dias seguintes comecei a frequentar o banco em horários alternados, sempre disfarçando o motivo. Dizia que estava resolvendo pendências, mas na verdade me encontrei 2 vezes com o gerente, que com discrição me ajudou a imprimir cópias de movimentações antigas e me explicou como registrar contestação sem que o outro titular da conta, no caso Daniel, fosse notificado imediatamente. A cada papel novo que eu colocava dentro da pasta vermelha, sentia que recuperava um pouco de mim mesmo. A solidão nesses dias se transformou em aliada. Evitei falar com vizinhos, recusei convites para o café de domingo no prédio, desliguei o telefone fixo. Era preciso silêncio para escutar o ruído real, o das mentiras desmoronando. Daniel começou a perceber minha mudança. Perguntava se eu estava bem, se havia dormido pouco. Tentava sondar o que eu sabia, mas eu respondia com a mesma serenidade ensaiada. O olhar dele já não sustentava o meu. E foi então que percebi que o medo, antes meu, agora era dele. Uma tarde, ele entrou no meu escritório sem bater, procurando algo na estante. Vi o suor na testa, o olhar ansioso. Quando perguntou se eu vira um documento azul, percebi que ele se referia ao envelope que o gerente me deixara. Disse que não tinha visto nada. Ele me estudou por um segundo, depois sorriu de um jeito tenso e saiu. Esperei ouvir a porta do quarto fechar, e só então tirei a pasta de dentro do armário do corredor e a coloquei embaixo das tábuas soltas do assoalho, junto com o pendrive e o caderno. Era ali que descansaria o coração da minha vingança, ainda em gestação. No final daquela semana, marquei uma consulta com uma advogada indicada discretamente pelo gerente. Seu escritório ficava num prédio antigo do centro, com janelas altas e cheiro de papel antigo. Ela me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, abriu uma pasta, fez anotações rápidas e disse em tom firme: "Seu filho cometeu fraude patrimonial, falsificação de assinatura e estelionato familiar. Tudo pode ser provado, mas o senhor precisa decidir o que quer: justiça ou silêncio." Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para as mãos. Disse que ainda não sabia. Ela me entregou um cartão e acrescentou: "Não precisa decidir hoje, mas não espere muito. Quanto mais tempo passa, mais ele se fortalece." Eu voltei para casa caminhando devagar, observando o reflexo das luzes na calçada molhada. A palavra justiça me soava grande demais, quase indecente. Eu não queria vingança, nem processo, nem manchete.
Queria apenas a verdade nua, sem disfarces, colocada diante dele. Queria que soubesse que eu sabia. No sábado à noite, enquanto ele tomava banho, conectei o pendrive ao computador. Dentro havia planilhas, contratos falsos e uma pasta de fotos de viagens que ele nunca me contou, pagas com o dinheiro das minhas economias. Em uma das imagens, estava ele em frente a um carro novo segurando uma taça de champanhe, o braço em volta de uma mulher que eu não conhecia. A legenda, escrita por ele mesmo, dizia: "Conquista é poder." Fechei a tela com calma. Não chorei. Não gritei. Apenas senti um tipo de morte lenta e silenciosa. A partir desse dia, deixei de falar com ele sobre qualquer assunto que não fosse o essencial. O silêncio passou a ser meu escudo. Enquanto ele continuava com o teatro de sempre, piadas, promessas, justificativas vagas, eu, sem que percebesse, construía o dossiê da sua ruína. Cópias, prints, comprovantes, tudo em ordem cronológica dentro da pasta vermelha. No verso da capa, escrevi uma única frase: "Para quando eu deixar de ser pai e precisar ser homem?" Com o passar das semanas, a tensão dentro da casa se tornou palpável. Ele evitava cruzar meu olhar. Eu evitava qualquer conversa que pudesse transformar o silêncio em explosão. Às vezes, via-o olhando para mim com algo que misturava desconfiança e piedade, como se já soubesse que eu estava diferente. O filho que um dia pediu meu conselho agora parecia estudar meus passos. O jogo havia virado, mas ele ainda não sabia. Certo domingo, acordei antes dele e preparei café. Enquanto o cheiro se espalhava pela cozinha, abri o caderno e li as últimas anotações. Cada linha era uma ferida exposta, mas também uma preparação. Eu sabia que o confronto estava próximo. Não viria por escolha minha, mas porque a verdade, quando madura, se impõe. E eu já podia sentir seu peso crescendo no ar, como uma tempestade prestes a cair. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Um número desconhecido. Do outro lado, a voz do gerente tensa, dizendo apenas: "Senhor Carvalho, precisamos conversar. Há um novo movimento em sua conta e um pedido de bloqueio judicial prestes a ser emitido." A frase ecoou dentro de mim como um trovão. Eu agradeci, desliguei e olhei para o corredor escuro onde Daniel dormia. A investigação silenciosa tinha acabado. A partir dali, o que viria não seria mais pesquisa nem dúvida. Seria o impacto da verdade. Fechei o caderno, guardei a pasta de volta no esconderijo e permaneci sentado na sala até o dia clarear. O sol entrou tímido pelas frestas da cortina, iluminando as marcas do tempo nos móveis, e eu percebi que a casa já não me pertencia, nem a ele. Pertença é uma palavra grande demais para caber em um lugar onde a mentira dorme em cada canto. Respirei fundo e disse a mim mesmo, sem som, mas com convicção: amanhã tudo muda. E foi assim, com o amanhecer tímido da segunda-feira, que eu compreendi que a vingança não nasce do ódio, mas da lucidez. E eu, enfim, estava lúcido. A segunda-feira amanheceu abafada, com o ar denso de um verão que parecia não acabar nunca, e eu acordei com a sensação de que algo dentro de mim já sabia que aquele seria o dia em que tudo viria à tona. O sol ainda nem tinha subido completamente e eu já estava sentado na mesa da cozinha, com o caderno aberto e o envelope à minha frente, como quem se prepara para um julgamento. A ligação do gerente da noite anterior não me deixara dormir. Suas palavras voltavam em ciclos: bloqueio judicial, novo movimento, urgente. Eu lia as anotações do caderno como quem relê uma confissão, sentindo o peso de cada número, cada data, cada prova colhida em silêncio. E no meio daquela quietude, percebi que havia passado os últimos meses não apenas descobrindo o crime de Daniel, mas tentando descobrir a mim mesmo, entender até que ponto a cegueira de um pai pode ser chamada de amor. Por volta das 10, o telefone tocou de novo. Era o gerente, mais direto desta vez,
sem o verniz de formalidade que ele sempre mantinha. Senhor Carvalho, me desculpe insistir, mas precisamos que o senhor venha até a agência ainda hoje. Surgiram novos documentos em seu nome. Há um empréstimo adicional e a assinatura é, digamos, idêntica às anteriores. A pausa entre as palavras soou como uma ferida aberta. Agradeci e prometi que iria. Desliguei o telefone devagar e, enquanto o som do clique ainda ecoava, ouvi o ranger da porta do quarto de Daniel. Ele apareceu na sala com o cabelo desgrenhado e o semblante irritado de quem não dormiu bem. Quem era? Perguntou apontando o queixo para o telefone. Eu hesitei por um segundo e respondi: o banco. O olhar dele mudou imediatamente. Foi um olhar rápido, cortante, cheio de cálculo. Fingiu naturalidade, serviu café, acendeu um cigarro na varanda e perguntou com um sorriso falso: e o que eles queriam agora? Eu disse a verdade, ou parte dela. Pediram para eu passar lá. Parece que tem coisa errada na conta. Ele soprou a fumaça devagar e respondeu: esses bancos são uma bagunça. Aposto que é mais um erro deles. Depois, me deu um tapinha no ombro e entrou no quarto. O som da porta batendo foi como o fim de uma oração. Esperei alguns minutos e saí. Caminhei até o ponto de ônibus como quem vai a um tribunal. O sol refletia nas vitrines das lojas, e por um instante me senti deslocado do tempo. Como se aquele homem que andava pela rua com uma pasta vermelha debaixo do braço fosse outro, um personagem criado pela necessidade de sobreviver. Cheguei à agência e fui direto à sala do gerente. Ele me recebeu com a expressão tensa, como se também carregasse culpa por ter que me mostrar o que vinha a seguir. Colocou sobre a mesa uma pilha de folhas grampeadas, cada uma com minha suposta assinatura no rodapé. São 5 novos contratos, todos emitidos no último mês, disse. Transferências de alto valor, senhor. O total ultrapassa 120 mil. Olhei os papéis. A caligrafia era uma caricatura da minha. O traço tentava ser firme, mas faltava o tremor sutil que a idade me dera. Assinaturas sem alma. Disse a ele que não reconhecia nenhuma. Ele assentiu, como se já esperasse. Eu já imaginava. E para ser sincero, senhor Carvalho, temos aqui as cópias das câmeras de segurança da agência. As autorizações foram feitas pessoalmente por um homem mais jovem. Seu filho esteve aqui 3 vezes neste último mês. Senti o chão se afastar. Ele me mostrou uma imagem impressa, um frame granulado de vídeo. Daniel, sentado exatamente onde eu costumava sentar, cabeça baixa, assinando papéis. Ao lado dele, a mesma funcionária que meses atrás me oferecera café enquanto eu esperava. Por um instante, o mundo pareceu se contrair. Tudo que era concreto se dissolveu em uma névoa que cheirava a tinta de impressora e ar-condicionado. Lembro-me de ter ouvido o som distante de um grampeador e do ruído do relógio marcando a hora exata da minha ruína. O gerente continuava falando, mas as palavras chegavam a mim em fragmentos, como se viessem debaixo d'água. Denunciar, contestar, possível bloqueio de bens na polícia. Levantei a mão pedindo que parasse. Não agora. Preciso pensar. Ele compreendeu, me entregou as cópias e disse com um cuidado que me feriu mais do que qualquer ofensa: senhor, o senhor ainda pode recuperar parte do prejuízo, mas vai ter que agir contra o próprio filho. Aquelas palavras pesaram mais que todas as assinaturas falsificadas. Saí da agência e caminhei sem destino, os papéis dobrados dentro do bolso. Cada passo era uma pergunta sem resposta. Lembrei-me do dia em que Daniel nasceu, o pequeno corpo envolto em lençóis brancos, o choro fraco que me fez chorar junto. Lembrei de como prometi, segurando aquele bebê, que faria tudo para protegê-lo do mundo. Nunca imaginei que 40 anos depois seria do mundo que eu o protegeria, mas de mim mesmo que precisaria proteger o mundo dele. Cheguei em casa já perto do fim da tarde. A luz dourada do sol entrava pela janela. E por um instante tudo pareceu tranquilo,
quase bonito. Daniel estava na sala mexendo no celular. Quando me viu, perguntou: "Foi no banco?" Apenas confirmei com a cabeça. Ele forçou um sorriso. E aí, resolveram a confusão. Sentei-me diante dele, devagar, como quem prepara um campo de batalha. Coloquei as cópias sobre a mesa. Ele olhou, fingindo surpresa, mas o suor na têmpora o traiu. "Isso é sério, Daniel, eles têm imagens. Você foi lá." Ele tentou rir. "Ah, pai, essas câmeras filmam tudo e nada. Deve ser outra pessoa. Eu só uso o aplicativo, o senhor sabe." A voz dele tremia, mas o olhar ainda buscava brechas, saídas, qualquer desculpa que pudesse me convencer. "Para quê, Daniel?" perguntei, e foi a única vez que o chamei pelo nome completo naquele dia. Ele não respondeu, apenas desviou os olhos. "Foi por necessidade?" Insisti. "Por desespero? Por raiva?" Ele finalmente me olhou, e o que vi em seus olhos não era arrependimento. Era desprezo. "O senhor tem tanto, pai. Tantas reservas. Tanto guardado. Não faz diferença para você. Eu só antecipei o que um dia seria meu." A frase caiu sobre mim como uma sentença. O que um dia seria meu. Como se o amor tivesse virado herança e a confiança, testamento. Levantei, devagar, tentando respirar. "Não é assim que se herda um nome, Daniel." Ele riu, um riso curto e cruel. "O senhor vive no passado. Hoje o que importa é quem tem acesso, quem sabe mexer. O senhor nem sabe usar o próprio banco." E foi nesse instante que percebi. Ele não me via mais como pai, nem como homem. Eu era um obstáculo, uma assinatura útil, uma lembrança viva de algo que ele já havia superado. Fiquei parado, olhando aquele homem que um dia foi meu menino, e entendi que não havia nada a salvar ali. Aquele era o ponto sem retorno. O silêncio se fez pesado, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele pegou o celular e saiu, batendo a porta com força. Fiquei sozinho, olhando as cópias espalhadas sobre a mesa. O som da porta ecoava como um tiro. Sentei, fechei os olhos e deixei o corpo relaxar. A dor que eu sentia não era de raiva, mas de lucidez. Tudo fazia sentido agora. As assinaturas, as mentiras, as ausências. Eu tinha sido enganado não porque era velho, mas porque ainda acreditava no laço que nos unia. A revelação não foi apenas financeira, foi espiritual. Era o fim de uma crença. Quando a noite caiu, abri o caderno e escrevi uma única linha. "Hoje meu filho me matou sem tocar em mim." Fechei o caderno, coloquei as provas na pasta vermelha e a travei com um elástico. A vingança, percebi, já não era questão de escolha, era questão de sobrevivência. Deitei sem apagar a luz. O vento batia nas janelas e o barulho do portão se misturava aos meus pensamentos. O rosto de Daniel me vinha à mente, alternando entre o menino de olhos brilhantes e o homem frio que me encarara naquela tarde. Adormeci com uma certeza que nunca mais me abandonaria. Quando a confiança é arrancada pela raiz, o que cresce no lugar não é o ódio, é a calma. A calma de quem já decidiu o que precisa fazer. E na manhã seguinte, antes do sol nascer, levantei com um único propósito. A investigação terminara. Era hora da decisão. O dia amanheceu cinzento, pesado, e eu senti que a atmosfera da casa havia mudado durante a noite, como se ela soubesse que algo iria se romper dentro de suas paredes. O cheiro do café fresco misturava-se à umidade do inverno que entrava pelas frestas das janelas. Daniel estava no quarto dos fundos, provavelmente revisando algum contrato ou transferência, sempre com aquela pressa que agora soava desesperada. Eu sentei-me à mesa da cozinha, organizei a pasta vermelha com as cópias das assinaturas, os comprovantes, as fotos e os extratos, e respirei fundo. Hoje seria diferente. Hoje eu não seria apenas o pai que observa, silencioso e traído. Hoje eu precisaria enfrentar a traição com a clareza da idade e a frieza da experiência. Ele surgiu na sala por volta das 9, com uma camisa amassada e o olhar rápido tentando medir minhas intenções.
Bom dia, pai, disse sem realmente sorrir. Eu apenas balancei a cabeça e continuei mexendo nos papéis. Ele se sentou à minha frente, com o habitual cigarro entre os dedos, e perguntou se eu queria café. Recusei. Fiquei olhando para ele por longos segundos, observando cada gesto, cada tique nervoso, cada palavra que ele tentava esconder atrás do sorriso ensaiado. Eu sabia que ele sentia o peso da pasta vermelha sobre a mesa, embora ainda não tivesse coragem de encará-la. Respirei fundo e comecei a falar. Daniel, precisamos conversar. A frase soou simples, mas carregava a gravidade de anos de confiança traída. Ele tentou interromper, mas eu continuei. Eu sei de tudo. As assinaturas, as transferências, os empréstimos que você fez sem meu conhecimento, tudo. Seus olhos se arregalaram, mas a boca permaneceu firme, como se ainda buscasse uma desculpa que pudesse me convencer. Pai, não é bem assim, disse, mas eu não permiti que ele completasse a frase. Não há bem assim. Não há explicação que justifique roubar de quem confiou em você. Eu entreguei minhas finanças, minhas economias, minhas senhas, porque te amava, porque acreditei em você. E você fez isso. Continuei, sem elevar a voz, mas cada palavra carregava peso suficiente para ecoar em toda a casa. Ele recuou levemente na cadeira e percebi a tensão que corria por seu corpo, os dedos tremendo, o rosto corando. O garoto que eu conhecia havia sido substituído por um homem calculista, frio, pronto para justificar cada golpe com racionalizações e promessas quebradas. Ele tentou argumentar, dizer que precisava do dinheiro, que tinha dívidas, que estava tentando resolver tudo antes que eu percebesse. Cada palavra dele soava como um eco vazio, incapaz de preencher a distância que crescera entre nós. Eu permaneci imóvel, observando, registrando cada movimento. A frustração dele era visível, mas não havia arrependimento. E foi nesse instante que percebi que nada do que eu dissesse mudaria o que ele já havia decidido ser. A única forma de justiça seria minha ação, não minhas palavras. Levantei-me lentamente, coloquei a pasta vermelha à frente dele e abri, espalhando os papéis sobre a mesa. Ele olhou e ficou mudo. Cada extrato, cada assinatura, cada comprovante, cada frame das câmeras de segurança estava ali, evidente, impossível de negar. O silêncio se tornou pesado, denso, e preencheu o espaço entre nós como se a casa própria quisesse testemunhar a cena. Ele respirava rápido, tentava organizar palavras que não existiam mais, mas nada poderia desfazer aquilo que estava diante de seus olhos. Daniel, disse eu, e minha voz permaneceu calma, mas firme. Você me roubou. Durante meses me traiu e pensou que eu não perceberia. Achou que poderia usar minha confiança como passaporte para seu próprio ganho. Está na hora de enfrentar as consequências. Ele engoliu em seco, mas ainda tentou um último gesto de defesa, um argumento quase infantil. Pai, eu só estava tentando, só. Eu o interrompi com um gesto, mantendo a calma, porque sabia que qualquer explosão de raiva seria em vão. Não há só. Não há desculpa. Eu não estou aqui para discutir intenções. Estou aqui para dizer que você cruzou a linha que nunca deveria ter cruzado. Ele se levantou, o rosto vermelho, os punhos cerrados, e a tensão parecia prestes a explodir. Você não entende, pai. Eu precisava. Gritei baixinho, quase para mim mesmo, mas de forma que ele pudesse ouvir. O que precisava, Daniel? Precisava me destruir? Precisava me humilhar? Precisava mostrar que a confiança que eu depositava em você não valia nada? Ele olhou para mim, a voz falhando, a máscara de controle caindo aos poucos, mas ainda havia um brilho de desafio nos olhos. Eu fiz isso porque você nunca percebeu nada, porque você sempre esteve ocupado demais. E foi nesse instante que compreendi. Ele não mudaria, não se arrependeria, e qualquer conversa seria inútil. A única opção era a ação. Respirei fundo,
Sentei-me novamente e fechei a pasta vermelha. Então seja assim, Daniel. Se você quer que eu trate tudo isso formalmente, legalmente, para que finalmente perceba que o mundo não é só sobre o que você quer, será feito. Mas antes, saiba que tudo o que fiz com cuidado. Cada passo, cada detalhe, será silencioso, mas completo. Ele arregalou os olhos, como se finalmente entendesse que o jogo não era mais só dele. Ele tentou argumentar mais uma vez, tentou tocar em meu braço, mas recuei. Não toque, Daniel. Isso não é sobre afeto. Isso é sobre o que é certo. E você decidiu que o caminho certo não importa. Então agora vai aprender. E vai aprender sozinho. A pasta vermelha voltou para a gaveta secreta, o esconderijo que eu já havia preparado meses antes, e senti uma calma inédita invadir meu corpo. Por mais que o coração ainda doesse, a lucidez que eu tinha adquirido transformava a raiva em estratégia. Daniel permaneceu parado, respirando com dificuldade, olhando para mim como quem procura uma saída que não existe. Eu não movi um músculo, apenas sentei ali, o olhar fixo nele, cada detalhe de seu rosto gravado na memória. Pela primeira vez, não havia poder nas mãos dele, não havia manipulação possível. O jogo havia mudado e ele ainda não sabia disso. A partir daquele momento, cada movimento que eu faria seria planejado, silencioso, preciso. O confronto físico não era necessário. Minha arma agora era a verdade, organizada e incontestável, e a casa inteira parecia aguardar, imóvel, enquanto eu começava a escrever a última parte dessa história, a que traria consequências inevitáveis para ele e, finalmente, paz para mim. A noite caiu com o mesmo silêncio pesado de sempre, mas eu não estava mais oprimido. Sabia que a batalha não terminaria com palavras, mas com a sequência lógica de ações que vinha preparando há meses. E pela primeira vez desde a descoberta, respirei com leveza, porque o primeiro passo já havia sido dado. Eu não seria mais enganado. Na manhã seguinte ao confronto, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Daniel ainda dormia, mas mesmo o som suave de sua respiração me lembrava que, apesar de sua aparência de normalidade, ele já não tinha controle sobre mim. Eu sentava à mesa da cozinha, a pasta vermelha à minha frente, os papéis organizados, cada extrato, cada comprovante, cada assinatura falsa numerada e datada, e pensava no próximo passo. A decisão que tomaria não seria apenas sobre dinheiro, nem sobre justiça, nem sobre vingança. Seria sobre restaurar algo que ele tentou destruir: minha dignidade, minha paz, minha autonomia. Durante anos, permiti que ele manipulasse cada gesto meu, cada palavra, cada ação. Agora, finalmente, eu seria eu novamente, e tudo mudaria a partir deste instante. Fiquei pensando em Helena. Lembrei-me de suas palavras sempre discretas, mas certeiras, sobre limites, sobre proteger-se mesmo daqueles que amamos. E percebi que ela me preparara para esse momento sem nunca ter dito uma palavra sobre fraudes ou traições financeiras. Ela me ensinara a confiar na própria intuição, a perceber quando a generosidade se transformava em vulnerabilidade, e a agir antes que fosse tarde demais. Eu havia esperado tempo demais, entregue demais, e ele se aproveitou disso. Agora, porém, estava pronto para mudar tudo, pronto para virar a mesa sem levantar a voz, sem gritar, apenas com decisões silenciosas e precisas. O primeiro passo foi ir até o escritório do advogado que a gerente do banco me indicara. Ela me recebeu com aquele ar sério que não precisava de palavras. Entendia o peso da situação. Passei horas mostrando cada documento, cada e-mail, cada movimentação suspeita. Expliquei calmamente cada detalhe da fraude, desde os pequenos saques até o empréstimo de R$90 mil que Daniel tentara fazer sem meu consentimento. Ela ouviu sem interromper, digitando notas e levantando ocasionalmente os olhos, como quem mede a gravidade da situação. Quando terminei, olhou-me e disse:
Senhor Carvalho, não há dúvida. Tudo aqui é suficiente para iniciar medidas legais imediatas. A assinatura dele é uma falsificação clara e há provas de uso indevido da sua identidade. Podemos bloquear contas, revogar autorizações e iniciar ação judicial. Mas a decisão final sobre o que fazer com seu filho, enquanto parte da família, é sua. Saí do escritório com uma pasta de documentos ainda maior, impressa, organizada, pronta para qualquer eventualidade. Caminhando pela rua, senti uma estranha mistura de alívio e peso. A consciência da responsabilidade que eu tinha sobre meus próprios atos e sobre a correção de uma injustiça tão íntima me deixou exausto, mas focado. Entrei em casa e sentei na mesma poltrona da sala, olhando para a pasta vermelha que guardava todos os segredos de Daniel. Pela primeira vez, senti-me dono completo da situação. Dono de mim mesmo. Decidi então bloquear todas as contas compartilhadas, cancelar cartões, alterar senhas e revogar qualquer autorização que houvesse dado a ele. Cada passo que eu tomava era silencioso, meticuloso, e parecia funcionar como uma onda crescente que se aproximava da costa, inevitável e implacável. Imprimi notificações, protocolos, ordens de bloqueio e guardei tudo em cópias duplicadas, algumas para mim, outras para o advogado, todas datadas e assinadas. Não havia pressa, não havia explosão. A paciência era minha arma mais poderosa e a preparação era o campo de batalha. Quando Daniel entrou na sala naquela tarde, ainda tentando manter a naturalidade, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Meu olhar estava firme, o corpo relaxado, mas a mente alerta. Ele tentou falar, mas não houve espaço para justificativas. Cada ação dele encontraria uma barreira legal e prática. Ele sabia naquele instante que o tempo de manipular, enganar e controlar havia terminado. Sua expressão passou do desprezo à confusão, depois ao medo silencioso. E eu permaneci ali, imóvel, permitindo que ele absorvesse a primeira verdade. Eu sabia de tudo e estava agindo. Ao longo das semanas seguintes, implementei cada medida com precisão cirúrgica. Transferi fundos para contas seguras, alterei contratos, fechei linhas de crédito e garanti que nenhum documento pudesse ser usado contra mim novamente. O silêncio que antes pesava, agora se tornava uma força. Daniel percebeu que não havia brechas, que qualquer tentativa de me manipular seria imediatamente anulada. Ele começou a evitar qualquer conversa sobre finanças, a pedir desculpas com sorrisos falsos e a agir com cuidado. Mas era tarde demais. Eu não queria mais ouvir desculpas, não queria mais acreditar em promessas. Eu só queria recuperar a tranquilidade que ele me roubara. Uma noite, sentado sozinho na sala, fechei a pasta vermelha e a guardei no armário do corredor. Olhei para a casa ao meu redor, para os móveis, para as lembranças de Helena e percebi que algo havia mudado. Não era apenas uma questão de justiça, mas de equilíbrio. Eu tinha o controle de volta. O filho que pensava que poderia manipular minha vida agora descobria o limite que jamais deveria cruzar. E eu, finalmente, respirava sem medo, sem preocupação, consciente de que meus passos estavam seguros, calculados e irreversíveis. 6 meses se passaram desde a primeira visita ao banco. Daniel continuava em casa, mas havia mudado, não por arrependimento, mas por percepção do novo poder silencioso que eu agora exercia. Cada movimento dele era medido, cada palavra cuidadosamente escolhida, e eu observava com a calma de quem já não teme, apenas observa. Eu não sentia ódio, nem prazer em vê-lo acuado. Sentia apenas a paz que vem da ordem restabelecida, da justiça discreta que não precisa de aplausos, da dignidade recuperada que nenhum roubo pode apagar. A decisão que mudei tudo não foi sobre vingança explícita, mas sobre restabelecer limites, proteger o que era meu e recuperar a tranquilidade que eu tinha perdido.
E enquanto observava Daniel de longe, percebi que, finalmente, a casa voltava a ser minha. Não porque ele tivesse saído, mas porque eu voltei a ocupar meu lugar com firmeza. Pela primeira vez em muitos meses, senti que podia olhar para frente, que podia planejar cada passo sem medo, sem ansiedade, sabendo que o que construí fora cuidadosamente preservado e que, quando fosse necessário, seria irrevogável. 6 meses se passaram desde que eu decidi, com a frieza e a precisão de um homem que aprendeu a sobreviver sozinho, tomar as rédeas da minha vida novamente. A casa parecia menor, mais leve, como se o ar tivesse sido renovado. Daniel ainda morava comigo, mas a diferença era palpável. O garoto travesso, sorridente e cheio de artimanhas que um dia conheci havia sido substituído por alguém que se movia com cuidado, quase medo, diante do homem que outrora permitira ser enganado. Cada gesto dele era medido, cada palavra cautelosa, cada ação observada. Eu não precisava mais interferir constantemente. Minha presença silenciosa era suficiente para estabelecer limites que antes ele quebrava com facilidade. A pasta vermelha, guardada no fundo do armário, continha tudo: extratos, comprovantes, assinaturas, registros de transferências, mensagens impressas. Era o arsenal que eu mantinha não por prazer, mas por necessidade, uma proteção contra qualquer audácia futura. O primeiro efeito da minha decisão começou a se tornar evidente logo nas primeiras semanas. As contas bloqueadas, os cartões cancelados, a revogação das autorizações automáticas criaram uma barreira invisível, mas concreta, que o impedia de continuar com seus hábitos predatórios. Ele tentou diversas vezes pequenas investidas, como verificar saldos, simular transferências, enviar mensagens pedindo ajuda ou autorização, mas todas foram interceptadas silenciosamente por medidas que eu já tinha tomado. A sensação de controle que antes ele tinha desapareceu de repente, e eu me sentia como alguém que finalmente respirava depois de anos submerso em água turva. Uma tarde, sentei-me na varanda, tomando café enquanto observava o movimento da rua. Daniel passou pelo corredor, a expressão tensa, e percebi que ele tentava calcular cada passo meu. Mas desta vez não havia receio de represálias por minha parte, não havia ameaça velada, apenas a observação calma de quem sabe o que fazer. Havia uma diferença enorme entre poder e controle, e eu, com a experiência dos anos e a paciência cultivada nos meses de investigação silenciosa, aprendi a exercer ambos sem precisar gritar, sem precisar ameaçar, apenas sendo eu mesmo, firme, atento, invulnerável. Durante esses 6 meses, muitas pequenas vitórias foram conquistadas. Transferências suspeitas foram revertidas, empréstimos bloqueados antes que fossem processados. E cada tentativa de manipulação de Daniel se tornava um reflexo da própria arrogância dele, que agora não encontrava espaço. Ele tentava se aproximar, sorrir, conversar sobre o dia, sobre trabalho, sobre qualquer assunto que não envolvesse dinheiro ou documentos, mas eu mantinha distância emocional. Eu não precisava mais provar nada. Não precisava mais me convencer de que ele era meu filho. A relação que tínhamos se transformou em observação mútua, um jogo silencioso em que eu ditava as regras, e ele aprendia que ultrapassá-las teria consequências. O mais importante, porém, era que minha vida pessoal finalmente começou a florescer novamente. Retomei hobbies que havia abandonado, pequenas caminhadas pelo bairro, visitas discretas a amigos antigos, tardes lendo no sofá ou escrevendo notas que ninguém veria. Era como se, após meses de vigilância e tensão, o tempo voltasse a ter meu ritmo e a casa se transformasse novamente em lar, mas agora com uma estrutura invisível de proteção que ninguém mais poderia violar. Cada dia que passava sem novas investidas de Daniel consolidava minha sensação de controle e paz. E então, certo sábado, ocorreu o ponto culminante. Recebi uma ligação do banco.
Um dos empréstimos que Daniel tentara abrir sem meu consentimento havia sido automaticamente cancelado pelo bloqueio que eu havia solicitado. A atendente, com tom formal, informou que a situação estava regularizada e que não haveria penalidades ou cobranças adicionais. Ouvi cada palavra, deixando que cada confirmação chegasse até minha mente lentamente, como se cada sílaba tivesse peso suficiente para derrubar anos de preocupação silenciosa. Sorri discretamente, sem euforia, apenas com a satisfação calma de quem cumpriu o que precisava ser feito. À tarde, Daniel tentou se aproximar, trazer uma explicação ou pedido de perdão velado. Ele não usou palavras fortes, apenas sorrisos, tentativas de normalidade. Mas eu, com a clareza que o tempo e a paciência me proporcionaram, apenas balancei a cabeça e disse devagar: agora você sabe o que acontece quando o limite é cruzado, e sabe que não há mais espaço para improvisos. O peso dessas palavras não precisou de gritos. O silêncio que se seguiu carregava toda a força de uma lição que ele jamais esqueceria. Eu não precisava mais controlá-lo, porque a consequência já estava posta, e ele próprio a sentia dia após dia. 6 meses de preparação silenciosa, de paciência calculada, de observação contínua e firme, transformaram uma situação de humilhação e vulnerabilidade em algo que eu poderia finalmente administrar com dignidade. Eu não busquei vingança explosiva. Não queria humilhá-lo publicamente, não precisava de aplausos. Cada medida que tomei foi invisível, cirúrgica, silenciosa, como uma corrente firme que se fechava sem que ele pudesse perceber até que fosse tarde demais. Cada movimento dele agora tinha limites claros, e a compreensão de que esses limites não eram negociáveis trouxe a ele um respeito silencioso que antes não existia. A casa, os móveis, os papéis e até os corredores se transformaram em testemunhas silenciosas de minha reconstrução. Eu não apenas recuperei controle sobre minhas finanças, mas sobre minha vida, sobre minha história, sobre o que significa ser respeitado, mesmo por aqueles que pensam que podem enganar você, porque é velho, porque confia, porque ama. Naquele fim de tarde, enquanto observava Daniel tentando aparentar normalidade e eu, sentado em silêncio, refletia sobre tudo o que havia acontecido, senti algo que há muito tempo não sentia: paz. Não vingança, não raiva, não medo. Apenas a certeza de que a verdade, a paciência e a inteligência silenciosa haviam me devolvido o que sempre foi meu. Olhei para a pasta vermelha, fechada e guardada, e percebi que ela não era apenas prova da traição de Daniel, mas símbolo do renascimento do homem que, por muito tempo, fora enganado, traído e subestimado. E assim, 6 meses depois, o filho que me roubara havia aprendido a primeira lição que não se ensina com gritos nem castigos. A lição do poder silencioso, da paciência calculada, da dignidade inviolável. Eu finalmente estava em paz, vivendo em um lar que ninguém poderia destruir, com a certeza de que a vida, mesmo quando traída, pode ser reconstruída com calma, estratégia e firmeza.